primeiro traço que imagino seja algo consensual, assim, em torno da filmografia do Bodansky, é a importância da fotografia, né? Ou melhor dizendo, o protagonismo, vamos dizer assim, do diretor como fotógrafo, como cinegrafista, né? O fato de que o trabalho dele, os filmes são muito tributários da atuação dele como cinegrafista, né? Acho que essa é uma característica muito importante, assim, revendo os filmes agora, eu fiquei muito atenta a isso, alguns dos filmes, né, especialmente. Acho que se trata, assim, de um trabalho, né, de câmera muito bem realizado, muito singular, assim. A gente poderia dizer, há uma espécie de convergência entre autoria e trabalho de câmera, né, no caso da filmografia documental ou híbrida, por assim dizer, do Jorge Bodansky. Isso eu acho muito importante, assim. É uma cena muito movente, né? Ao mesmo tempo, ele fotografa, acompanha aquilo que filma de maneira muito ágil, muito atenta, muito hábil, assim, e muito consciente, né, do que se produz como cena. Então, essa filmagem em direto, né, no mais das vezes, filmando a quente, situações, diálogos, interações, fricções entre as propostas de encenação, por exemplo, e a realidade filmada, mas que está sempre, de algum modo, antecipando a montagem, quer dizer, não basta registrar, né, essas situações, é preciso também produzir planos que, na montagem por vir, vão compor cenas inteligíveis, né, significativas, coerentes, enfim, é um cinema, assim, muito realizado na filmagem, né, mas uma filmagem que consegue, com grande habilidade, se antecipar à montagem, né, no sentido de considerar a montagem por vir, né, e a construção das cenas que vão compor esse filme na montagem. Isso eu achei muito forte, muito importante, revendo os filmes agora, e é uma característica que imagino não se limite, né, à produção do período da ditadura, mas que a gente poderia exemplificar fortemente com os filmes produzidos durante esse período. É isso, é um trabalho de câmera que vai produzindo a cena, né, em seu transcorrer. E nesse sentido, eu diria, ele lida, o Bodansky, com uma matéria documental mais variada, vamos dizer assim, mais heterogênea, em termos tanto de abordagem, como de situações mesmo, filmadas, do que, por exemplo, o Eduardo Coutinho, né, sem querer forçar comparações entre esses dois grandes cineastas documentaristas, né, cada um com a sua grandeza particular. O documentário do Coutinho, ele é mais constante, vamos dizer assim, em termos de estratégia de abordagem, né, e de situação documentária, de matéria documentária. Né, um documentário que privilegia muito a situação da entrevista, da interação entre quem filma e quem é filmado, mediada pela câmera, e no qual a movência ela tem mais a ver com a conversa, com o diálogo, né, com esse diálogo improvisado entre os dois lados da câmera, mediado pela câmera. Enquanto que o cinema do Bodansky é um cinema movente mesmo, assim, né, no sentido espacial, que acaba percorrendo muitos espaços, incorporando muitos personagens, muitos diálogos, muitas situações diferentes. O tempo que ele produz, vamos dizer assim, né, a movência dessa filmografia, e a filmografia, o tipo de situação filmada exige, vamos dizer assim, esse trabalho de câmera tão particular, né, e que, ao mesmo tempo, eu acho que o sucesso dos filmes, né, os filmes são bem-sucedidos porque ele consegue realmente, mesmo lidando com situações moventes, inconstantes, né, ele consegue antecipar a montagem na construção dos planos. Então,
por exemplo, a primeira sequência do Iracema, uma transamazônica, que talvez seja de todos o filme mais conhecido, mais reconhecido, né? Que revendo agora, eu fiquei impressionada, assim, com a precisão do trabalho de câmera, plano a plano, né? Como é que é uma montagem. Aquela primeira sequência, ela é, assim, perfeitamente montada, me parece, é uma coisa, assim, de uma precisão muito, muito rara, né, para um filme que ali, por mais que, enfim, a situação tenha sido combinada de antemão, aquele deslocamento esteja sendo feito, em parte em função do próprio filme que está sendo rodado, né, está lidando com situações que não são repetidas, por exemplo, né, são situações que acontecem e que não há esse comando para fazer de novo, né, caso não tenha ficado bom, ou para falar um diálogo pré-roteirizado, né, há um projeto fílmico em curso, mas a filmagem, ela lida com as atuações, com os improvisos, com os gestos cotidianos, aquela sequência tem muito isso, né, gestos cotidianos, não é só a palavra, né, como mais comumente no cinema do Coutinho, por exemplo. Então, ali eu vejo uma grande precisão nisso, no modo como a câmera se desloca, no modo como a câmera para em determinado elemento, né, do plano, para daí se cortar para um outro plano, e de algum modo, é claro que tem um trabalho de corte mesmo, né, mas a gente nota como que os planos participam mesmo dessa composição na montagem, né, a partir do trabalho prévio de filmagem mesmo. Isso é uma característica que me parece muito importante, acho que, né, isso afirmar e singulariza mesmo essa obra, né, o Bodansky é um diretor cinegrafista, né, é um pouco como o Jean Rouch, guardadas as diferenças, né, entre contextos, temáticas, etc., um pouco como Aloysio Raulino, né, que trabalhou muito fortemente como fotógrafo para outros, né, diretores, mas que também dirigiu seus próprios filmes. Tem a filmografia do Bodansky tem esse traço, assim, a obra de um diretor cinegrafista, né, e de um diretor cinegrafista que está trabalhando muito com situações moventes, né, inconstantes, em processo, que tem que trabalhar quase sempre indireto, né, com som direto sincrônico, equipe pequena. Então, mesmo que também as propostas sejam ficcionais, né, você tem, ou mais ficcionais, mais fortemente encenadas, você tem um tipo de registro documental, né, que prima, assim, por essa escolha de trabalhar em 16 milímetros, com a câmera na mão, equipe pequena, com som direto. Outra característica isso que a gente poderia chamar, talvez, em termos de abordagem, da construção de uma espécie de dramaturgia de intervenção na realidade, né? Um tipo de construção dramatúrgica que provoca o real a se manifestar, né, em função de alguns esquetes, de algumas encenações, do trabalho de um ou outro atores, e essa intervenção vai provocar, enfim, reações, respostas, outras atuações que não são controláveis, né, que não são inteiramente controláveis, previsíveis, com que o diretor cinegrafista vai ter que trabalhar ali de maneira muito ágil, né, muito improvisada, muito movente também. Então, isso me parece, essa ideia de dramaturgia de intervenção, me parece que é do João Batista de Andrade, que é um cinegrafista, um diretor, né, documentarista, melhor dizendo, de São Paulo, né, e eu acho que até o Bodansky já em alguma entrevista comentou de uma certa afinidade entre o trabalho dele e o do João Batista, né, talvez especialmente nesse momento aí, anos 70, e o Jean-Claude Bernardet, quando ele está discutindo o trabalho do João Batista, se não me engano, no Cineastas e Imagens do Povo, eu acho que ele está falando do Migrantes, que é um curta, né, que o João Batista fez em São Paulo, nos anos 70, ele usa essa expressão, dramaturgia de intervenção, que é um pouco essa ideia do cinema documentário explicitar,
né, a sua intervenção sobre o real, né, não pretender uma suposta neutralidade, transparência, ou enfim, né, não pretender que o filme chega e capta alguma coisa que estava ali, independentemente de ser filmada. Ao contrário disso, essa ideia de que o documentário intervém, produz alguma coisa, né, ao ser realizado, e não apenas escancarar, explicitar essa intervenção, como muitas vezes reforçar, né, esse tipo de intervenção. Então, acho que é o caso da filmografia do Bodansky, de parte dela, pelo menos, né, que trabalha sobretudo, essas encenações, né, às vezes, encenações que são mais esquetes, né, como no caso do Jitirana, às vezes, uma encenação que segue uma linha narrativa mais contínua, né, e consequente, roteirizada, inclusive, como no caso do Iracema. Acho que para o Jitirana também houve roteiro, né, mas é um filme muito mais fragmentado, né, muito mais baseado em esquetes, assim. Mas, enfim, é isso, eu queria chamar a atenção para o fato de que essas intervenções, elas provocam, né, uma emergência de situações e de respostas, né, e de reações e de outras atuações que não pode ser prevista, né, não pode ser controlada e que exige dele um trabalho também muito hábil, muito movente, muito atento, né, à produção da cena no seu transcorrer. Inclusive, tem acho que outra característica que singulariza o trabalho dele, que eu poderia, aproveitando o que eu estou dizendo agora, trazer, que é o fato de, a maneira, assim, singular como essa convivência entre ficção e documentário se dá na filmografia do Bodansky. Justapor, compor, fazer conviver, né, estratégias documentais e ficcionais, não é uma coisa que nos anos 70, quando o Iracema é lançado, é totalmente nova, né, não é uma coisa inédita, digamos assim, né. Inclusive, se a gente pensar no cinema novo, se pensarmos num filme como Os Fuzis, do Rui Guerra, né, feito 10 anos antes do Iracema, você tem ali um tipo de convivência entre estratégia ficcional e documental bastante radical também, assim. Mas é uma convivência que se dá mais na montagem, no sentido que o filme justapõe, vamos dizer assim, situações encenadas com atores, né, com enredo, com diálogos, atores profissionais, inclusive, e outras que são situações que documentam, vamos dizer assim, né, a vida daquele povo, daqueles retirantes, da seca, né, a maneira como sobrevivem, enfim, há uma série de situações que a gente pode chamar de documentais ali, né, convivendo na montagem, né, por meio desse tipo de justaposição entre situação encenada com atores e situação documental, né. E no Iracema, quem chamou atenção para isso foi o Ismael Xavier, não tô enfim, trazendo uma coisa que é minha, digamos assim, mas com que eu concordo inteiramente. O que singulariza o Iracema e o trabalho do Bodansky, portanto, né, como cinegrafista, diretor, é o fato de que neste filme de 74, a convivência, isso que o Ismael chama nesse texto, que se chama O Cinema Verdade Vai ao Teatro, sobre o Iracema, um texto muito, muito arguto, assim, ele chama de dialética de contaminações. Fala que se trata de uma dialética de contaminações, né, entre as estratégias documentais e as encenações. O que singulariza é o fato de que isso se dá internamente à cena, né, nos fluxos internos às próprias cenas, essa dinâmica de mútua contaminação, né, entre ficção e documentário, essa coexistência, essa convivência, né, internamente aos planos que compõem as cenas, você tem essa coexistência, né, de uma maneira interessantíssima, riquíssima e reflexiva, inclusive, né. O próprio Ismael chama atenção para isso também, como que a atuação do Péreio
como, vamos dizer assim, um provocador, né, daqueles que estão ali à beira da Transamazônica, sejam trabalhadores, né, moradores, pessoas que estão de passagem por ali, enfim, o tipo de provocação que o personagem do Tião Brasil Grande, vivido pelo Péreio, estabelece, né, entabula com aquelas pessoas, provoca um efeito, né, tem como efeito, inclusive, uma espécie de ironia em relação ao documentário tradicional, né, em relação à entrevista, como procedimento corrente, frequente, procedimento por excelência, né, do cinema documental, enfim, há mesmo uma convivência que é interna às cenas e que singulariza muito essas cenas, né, e o tipo de construção, e o tipo de, como é que eu diria, de efeito documental, vamos dizer assim, né, que esse tipo de intervenção, de dramaturgia de intervenção proposto por ele produz. Então, acho que esse é um aspecto fundamental, assim. É diferente, entre o Iracema e o Gitirana são bem próximos no tempo, mas são diferentes, assim, né? O Gitirana, ele é mais fragmentário, ele é mais, narrativamente, ele é mais confuso, inclusive, até porque você não tem essa continuidade mesmo dada pela história de uma personagem principal, de um personagem principal, tal como a gente vê no Iracema, né? Ali você tem as mutações da personagem, enfim, e o tipo de participação daqueles que, enfim, são provocados, né, por essa construção dramatúrgica, é um pouco diferente também. Formam-se ali com frequência coletivos, né, pessoas que são atraídas, parece, pelas encenações e pela presença da filmagem, é claro, e que acabam atuando coletivamente, muitas vezes, né, seja como coro, seja como um coro que comenta, né, a encenação, ou um coro que participa em parte da encenação, é meio que convidado, convocado a participar da encenação, então fica ali aquele coletivo meio com o pé dentro, meio fora, né, da diegese fílmica, do universo ficcional que o filme está, de alguma maneira, muito particular, é claro, profundo, e nisso a gente nota uma diferença, uma variação em relação à maneira como os figurantes, aqueles que estão ali, né, sendo incorporados à cena, participam do Iracema. Eu acho que tem uma coisa que eu acho assim, incrível, que eu tinha esquecido de falar, que me parece também um dos traços assim, notáveis mesmo da filmografia, que é essa, assim como ele está empenhado ali, né, a partir da intervenção, daquilo que se propõe, enfim, como estratégia de encenação, enfim, de alguma maneira, filmar o que emerge, né, de maneira inesperada, não controlada, etc., ele também se coloca em situações que são situações socialmente emergentes, né? Situações que têm alguma coisa de novo, vamos dizer assim, em termos de interação social, em termos de cenários em transformação, em profunda transformação, né? Cenários dos quais, naquele momento, sob ditadura, imagina, né, primeira metade dos anos 70, por exemplo, né, mesmo a segunda, enfim, são cenários muito, a cujas imagens o espectador médio, né, brasileiro, que vive nos grandes centros urbanos, tem pouquíssimo acesso, né, vai ter acesso quase sempre às imagens da propaganda governamental, né, então ele tem um afã, assim, muito, que é um afã de documentarista mesmo, né, de se dirigir a espaços, a situações que estão vivendo processos, assim, muito brutais, muito violentos de mudança, de transformação, processos que têm a ver com as empreitadas oficiais, né, da ditadura, com esses projetos, esses grandes projetos, né, em conluio, é claro, com o capital privado, no mais das vezes, mas processos que são muito pouco visibilizados e cujas consequências, os danos humanos, ecológicos, são pouquíssimo debatidos, né, publicamente no Brasil daquele momento.
Então, ele articula, vamos dizer assim, essa urgência documental, que tem a ver com a atualidade, com um desejo pela atualidade, uma vontade de ver o que está acontecendo, de debater o que está acontecendo, né, no Brasil daquele momento histórico, com, por outro lado, uma força, uma complexidade, ainda que ela parta da simplicidade, esses filmes, eles têm uma complexidade dramatúrgica muito grande, me parece, que muito renovadora em relação à tradição do documentário, né, no Brasil, inclusive. Então, é isso, essa articulação, que talvez tenha a ver com a dialética das contaminações de que fala o Ismail, me parece muito, muito interessante, muito forte, entre urgência documentária e sofisticação dramatúrgica. Ela é rara, eu acho que ela é rara, porque você produzir em plena emergência, né, de situações sociais que estão ali transcorrendo e se transformando, né, a quente, sem que você possa, vamos dizer assim, se distanciar delas, né, para roteirizá-las exaustivamente, etc. Não, você cria alguns mecanismos, alguns motes, né, ficcionais, que têm a ver, claro, com a observação da realidade, e você produz a partir desses motes, desses esquetes, dessas encenações, isso, a imersão, não sei se o termo é correto, né, você provoca o real filmado a se manifestar. Então, essa convivência, ela me parece rara, assim, entre urgência documentária e sofisticação da construção dramatúrgica, que caracteriza a filmografia dele. E ela é, claro, de enorme importância política naquele momento histórico, né? Porque esse cinema tem um quê de cinema viajante, de cinema que se aventura, mas sempre muito consciente, assim, ainda que não alardeie isso, porque não se trata exatamente de documentários de denúncia, vamos dizer assim, mas um cinema muito consciente do seu papel político, né? De dar, de visibilizar aquelas situações, né? Que ele vai ao encontro delas, nos confins do tempo presente, para usar a expressão que está no letreiro inicial do terceiro milênio, dar a ver, enfim, essas situações extremamente contraditórias, né, que em tudo contrariam o discurso desenvolvimentista da ditadura, né, tal como diz um personagem no Gitirana, né, provocado por um outro ator sobre o progresso, um senhor que está ali, ele vai dizer assim, aqui não tem esse tal de desenvolvimento que vocês falam, não, né, aqui não tem esse tal de desenvolvimento, não, né? O Lutzenberger, né, o ecologista no Jari, ele tem uma fala assim também, o que acontece na Amazônia não tem nada a ver com o desenvolvimento, se a gente pensar, né, no desenvolvimento sustentável dos povos locais, né? O que está acontecendo ali é um saque, ele vai dizer, né, um saque imediatista que beneficia pessoas que não estão ali, que não são aquelas que ali vivem, né? Então, de algum modo, ainda que sem alardear isso, como eu disse, não são filmes que se colocam como contra-informação muito direta, né? Ele está, sim, produzindo filmes contra-desenvolvimentistas, a gente poderia dizer, né? Que contrariam muito frontalmente o discurso desenvolvimentista, a modernização conservadora, né? Proposta pela ditadura e toda a propaganda governamental que cercou esses grandes projetos. Então, acho que isso é muito importante, assim, e acho que é o único que eu saiba, assim, no cinema brasileiro. Tem algumas, né, algumas iniciativas, algumas coisas que aconteceram que infiltraram um pouco essa crítica aos projetos da ditadura, aos grandes projetos da ditadura. Por exemplo, na televisão, você tem o Globo Repórter, né? Então, um Globo Repórter como 6 Dias de Uricuri, né, que vai trazer ali a seca e a fome
no Nordeste, pelo Eduardo Coutinho. Se a gente poderia pensar, é um documentário que, de algum jeito, desestabiliza muito, né, o discurso da modernização, enfim, desenvolvimentista, mas de maneira tão direta e no encontro, assim, dessas situações emergentes, urgentes, socialmente urgentes, e produzindo ali, né, com sofisticação, como disse, aquela dramaturgia, eu acho que é bem único mesmo, nesse sentido, o trabalho do Jorge Bodansky, né? Essa coisa da simplicidade, da complexidade, né, sobre a qual você falou, é incrível. Isso aí é muito essa libertar a forma, né, da estrutura, anotei aqui, muito pesada, da ficção, né? Isso aí é mesmo o Bodansky documentarista, né? Acima de tudo, um documentarista. E um documentarista cinegrafista, né? Que está disposto a fazer uma outra coisa do cinema. Isso certamente, nesse sentido, um herdeiro aí do cinema direto mesmo, do cinema verdade, direto, dessa espécie de emancipação do cinema, e que a tecnologia do direto propiciou, né? Ela não é, vamos dizer assim, a única responsável, né, por isso, mas as pessoas fizeram uso, né, dessa possibilidade de gravar o som em sincronia com a imagem, fora de estúdios, equipamentos leves, etc., e proveito mesmo de uma emancipação, né, do cinema, que passa agora a ser falado por muitas vozes, né? Fala-se isso para o documentário. O documentário, antes, ele era... mesmo quando ele se torna sonoro, ele ainda não é falante, né, no sentido de ser falado por muitos e muitas. Ele passa a ter, no mais das vezes, a voz do narrador, né, explicativa, etc., e as pessoas ficam quase sempre restritas a uma encenação do próprio cotidiano, né, para que a vida delas seja inscrita em imagens. E nesse sentido, enfim, o direto faz com que o cinema se torne falante, falado por muitas vozes, né, muitos e muitas, e isso se estende, sem dúvida, ao cinema do Bodansky, isso dele irmão, né, da câmera na mão, naquele período 16 milímetros quase sempre, né, dele próprio fazer a câmera, equipes pequenas, isso aí eu acho que é fundamental, e sem dúvida, né, a coisa vai sendo compartilhada por muitos e muitas, né, a maneira como ele consegue trazer para a cena tantas pessoas, em si já é muito legal, muito incrível, né, como, por exemplo, você tem aquele pequeno mote ficcional no Iracema, que é a Iracema, a personagem recém-chegada a Belém, participando do Círio, circulando pelas ruas, né, interagindo com comerciantes, transeuntes, etc. De repente, a gente está ali no meio do Círio, da festa do Círio, e são muitas pessoas, e a câmera está ali no meio, né, dessa interação, gravando, registrando como pode, né, mas, ao mesmo tempo, isso trazendo, incorporando à cena muitos e muitas figurantes que, imagino, nem sabem direito de que cena é essa, né, da qual eles estão ali, a qual eles estão sendo incorporados, enfim, ou o restaurante, que é muito legal a cena do restaurante, em que o Bodansky, o Péreio e os outros companheiros estão ali na mesa, né, comendo, que começam a entabular aquele diálogo, e a câmera, ao mesmo tempo, ela pode filmar essa interação e circular com liberdade, né, de maneira a incorporar para a cena outras participações, trazer para a cena outras participações. É muito difícil você ver uma ficção tão enraizada, né? Ao mesmo tempo tem uma coisa teatral, que na atuação do Péreio, por exemplo, que ironiza, né, que provoca distanciamento, que é reflexiva do próprio fazer fílmico, mas há uma crueza, né, um enraizamento daquela situação ficcional na realidade filmada,
que só acontece, me parece, por causa desse trabalho, assim, de documental com equipe pequena, com essa câmera móvel, com esse imperativo de não ficar repetindo o diálogo, de não ficar pesando demais, né, na iluminação, no número de pessoas em cena. Isso é incrível. Acho, assim, parece tão simples, né? Realmente o resultado, assim, é tão, mas é algo que resulta de muitas escolhas, né? De um trabalho muito consciente, muito, muito consciente mesmo. Sobre as mulheres, né? Sobre o protagonismo feminino, e que protagonismo é esse, sobre a qual eu não elaborei muito, sabe? Eu fiquei um pouco assim, né, ao assistir, mas pensando nessa questão da forma, das formas, né, dos procedimentos recorrentes, também, claro, dessa questão de produzir esse cinema crítico sobre a ditadura e tal, mas é super interessante, acho que você tem toda a razão. E também porque eu acho que hoje, inclusive, recentemente eu participei da curadoria, da organização de uma mostra aqui no Fórum Doc, que é o Festival de Documentários de Belo Horizonte, né? A gente tratou de protagonismo feminino em vídeos, já com a chegada do vídeo nos anos 80, em vídeos dos anos 80 e começo dos 90, mas que tem muita relação com os movimentos feministas também. Eram vídeos que estavam tratando, elaborando pautas caras aos feminismos naquele momento histórico, no momento da redemocratização, sabe? E quando a gente faz essa curadoria, a gente se volta só para vídeos dirigidos por mulheres. Então, quando a gente pensa no protagonismo da mulher, a gente está pensando também, no mais das vezes, nesse protagonismo atrás da câmera, né? Então, é um desafio, eu acho, que se coloca para nós pensar o protagonismo feminino no documentário, daquelas que estão frente à câmera, né? E que estão também, de algum modo, como atrizes, como atrizes não profissionais, mas que são, né, de algum modo, colocadas nessa posição de atuação e que se dispõem ao filme, que trazem consigo, né, a sua própria experiência anterior, enfim. Pensá-las também, claro, como protagonistas, e pensar que esses filmes elaboram, sim, um protagonismo, né? Das mulheres naquelas situações, naqueles momentos, enfim, acho que é um desafio importante e é muito interessante isso, né? Que ele tenha se interessado tanto pelas mulheres, me parece. A Conceição Sena, a atuação dela e as personagens do Gitirana, eu adorei, achei interessantíssimo, assim. Eu já tinha visto trechos, nunca tinha assistido o filme inteiro. Muito legal, né? Muito forte, é uma personagem muito, enfim, empoderada, que desafia, né? Que desafia a todo tempo, desafia o diabo, inclusive, né? É um filme, só recuando um pouco, assim, para falar dele, me parece um filme muito interessante, porque tem isso também, né, na filmografia do Bodansky, e eu fiquei pensando como que isso, de alguma maneira, dialoga com uma produção anterior à dele, que é a produção da Caravana Farcas, de que ele participou, né, ele chegou a participar de um filme, acho que do Visão de Juazeiro, de Eduardo Escorel. A produção da Caravana Farcas no conjunto, a gente nota que é uma produção muito interessada por esse estranho encontro entre modernização conservadora e modos de vida tradicionais, práticas arcaicas, imaginários tradicionais, religiosidades populares, né, tradicionais, enfim, o que dá desse encontro aí, desse estranho encontro, e o Bodansky também, né, a seu modo, ele está ali, lidando também com a religiosidade popular, lidando com os imaginários populares, os mitos nordestinos, né, Lampião, Padre Cícero, tem o Desafio ao Diabo, toda essa coisa do cordel, né, desses heróis cordelescos, enfim, mutantes, argutos, né, e é bacana que seja uma mulher, né, essa figura aí que vai de desafio em desafio, desafiar até o diabo, né,
e que, enfim, que vai nesse sentido, assim, quando ela desafia aqueles homens e desafia até o diabo, né, ela está assumindo, vamos dizer assim, um protagonismo no modo como a história dela mesma será contada, né? Tanto que quando a gente vê, por exemplo, o desafio ao diabo, na casa, fora da casa, né, onde eles estão transando, tem aquela plateia toda que acorre ali, né, e que vai estar ali, de alguma maneira, presenciando, né, a lenda, e que depois vai ser responsável por reproduzir a lenda, a gente poderia pensar, né, para que a lenda prossiga, enfim. Então, é muito interessante que seja uma mulher e que seja ela, assim, vamos dizer, a convocar esses desafios e, com isso, a fazer com que a própria história seja perpetuada, né? Eu gostei muito da atuação também, a atuação dela é incrível, assim, muito cúmplice do filme, né? Tem uma intensidade, assim, muito interessante. E a Iracema é diferente, né? Porque daí é uma protagonista local, né? A relação de poder ali em cena é uma relação desigual, né? Nesse sentido, o filme tem um quê mesmo de filme que quer denunciar, né? Que quer, claro que, como disse, a seu modo, né? Dar a ver os efeitos não ditos, né? Os danos humanos, sociais, desses projetos aí, alardeados, propagandeados pelo governo, pelos governos militares, sobre a vida das populações locais, né, das mulheres ribeirinhas, o elo mais fraco aí de tudo, dessa cadeia toda, né, e a própria relação em cena, isso o Ismael vai falar sobre isso também, né, Ismael Xavier, a relação entre os dois personagens, o Tião Brasil Grande e a Iracema, ela dramatiza a desigualdade, né, de poderes aí em jogo. Por isso a história da Iracema, a história da deterioração, né, do seu corpo, ela pode ser lida como uma alegoria, né, uma alegoria da própria modernização conservadora e dos efeitos nefastos, perversos, né, desses projetos sobre a natureza, sobre a população local, enfim, sobre esses territórios, né? Então, é diferente, mas me parece muito forte, muito impactante, assim, a maneira, sem julgamento, sem melodramatização, né? Sem esse tipo de construção psicologizante, como o filme aborda a trajetória dessa Iracema, né? Desde lá, o percurso com a sua família, pelo Rio, até perder-se em Belém, em busca de diversão, de ampliar um pouco seus próprios horizontes, né? Os contatos com outras mulheres. Eu acho muito, muito forte. Isso é legal, e, assim, em relação àquilo que eu havia dito, dessa convivência entre urgência documentária e sofisticação dramatúrgica, porque você tem realmente um percurso da personagem no tempo, né? Uma construção da personagem no tempo, uma construção é, que abarca uma transformação, né, da personagem, e esse trajeto, a gente poderia lê-lo, né, como uma alegoria mesmo, do que acontece, vamos dizer assim, aos povos locais, né, sob o efeito desses grandes projetos aí, modernizantes, né, modernizantes, né, para quem, né, mas enfim, é isso, eu acho que é um tópico a pensar, muito interessante e que eu acho que é pertinente que se discuta, né, o lugar da mulher na filmografia do Bodansky, sim. Por um lado, a coexistência entre ficção e documentário, com diferentes modulações, ela se tornou uma tendência do cinema contemporâneo, né, não só brasileiro, sob diferentes modulações. E o Bodansky, a gente poderia dizer que ele já fazia isso há muitos anos, né? Nesse sentido, ele é um precursor, né? Um precursor muito importante, muito importante. Por outro lado, o cinema contemporâneo que faz isso
cada diretor, cada diretor e diretora a seu modo, né? O Adirley Queiroz, em Brasília, na Ceilândia, o Afonso Uchoa aqui, em Contagem, Belo Horizonte, né? O próprio André Novaes, embora se trate de uma dramaturgia talvez um pouco ainda mais ficcional mesmo, assumidamente ficcional, mas que trabalha, né? Com não atores, com paisagens da vida, da experiência do próprio André. Enfim, esses diretores e diretoras, eles não estão lidando com uma coisa, com esse fator com que o Bodansky lidava, que é a urgência documental, né? Com o fato de que aqueles trabalhos eram produzidos em situações assim, muito extremas socialmente, e sob a ameaça da censura, né? Da polícia, enfim, não era possível, era preciso filmar, lidando, vamos dizer assim, com uma atmosfera política muito, muito pesada, né? Muito asfixiante. Então, é um cinema que se coloca muito fortemente, me parece, esse imperativo político, né? Um imperativo de dar visibilidade a certas situações que não eram mostradas, né? Que quase sempre eram invisibilizadas, que não eram debatidas. E hoje, enfim, essa questão do dar visibilidade às situações, por exemplo, de violência, né? De opressão, ela se coloca mais fortemente para aqueles que produzem imagens, né, muitas vezes sem a perspectiva de realizar filmes, né, essa coisa da produção de imagens mediativista, por exemplo, né, ou pelos próprios moradores, trabalhadores que estão sofrendo algum tipo de ameaça, de violência, de exploração, de opressão. Então, muitas vezes essas pessoas, com seus celulares, né, conseguem produzir imagens que são provas, que são instrumento de defesa, né? A gente vê isso, por exemplo, num filme como O Martírio, né, do Van Sancarelli, sobre os Guarani Kaiowá, no qual tem aquela sequência em que os indígenas que estão ocupando uma fazenda, né, uma retomada, fazendo ali uma retomada, eles trabalham, produzem imagens, né, da violência, da ameaça de violência, da violência sofrida mesmo, de pistoleiros que se aproximam da retomada, etc. Então, você tem essa possibilidade hoje tecnológica de circulação, né, dessas imagens que funcionam um pouco para fins assim de defesa, de denúncia, como para participar de peças jurídicas. Essas imagens elas podem ser feitas pelos próprios, pelas pessoas que estão ali na mira, né, dessas violências, dessas opressões. E por vezes isso vira filme, por vezes não vira, né? Nem sempre são produzidas com o propósito de que sejam, de se transformarem, né, em filmes, de serem incorporadas em montagens posteriormente. E, por outro lado, esse cinema que está lidando com essa coexistência, com diferentes modulações, né, dessa coexistência, ficção, documentário, etc., é um cinema que não tem que lidar, como o Bodansky lidava, com a urgência social e política, né, das situações nas quais ele inseria, vamos dizer assim, as suas propostas ficcionais para melhor fazer emergir, né, ou para melhor visibilizar, ou para possibilitar mesmo a visibilização de certas situações que talvez ele não pudesse documentar diretamente, né, também, do tipo, estou aqui para fazer um filme de denúncia sobre os efeitos da Transamazônica, sobre, né, as vidas de muitos e muitas que ocorreram ali, né, foram atraídos por mais essa frente de expansão, enfim. Então, as circunstâncias de realização também são muito particulares, né, e elas marcam muito essa produção, e, ao mesmo tempo, sublinham, né, a coragem, eu acho, dessa produção e a sua inteligência mesmo, a sua capacidade de se adaptar, de propor alguma coisa e de experimentar nessas situações, né? Eu acho que é isso, mas é uma tendência do cinema contemporâneo, sob muitas modulações, essa dialética das contaminações.
entre ficção e documentário. Aquilo que o Jean-Louis Comolli lá atrás chamou o desvio pelo direto, né? No final dos anos 60, ele dizia, tem uma tendência no cinema francês, depois do surgimento do som direto, que é de contaminação recíproca entre ficção e documentário. O documentário se torna mais ficcionalizante, a ficção se torna mais documental. Acho que isso hoje tem sequência no cinema contemporâneo dos anos 2010 para cá. É tão interessante, assim, né, e para essa obra específica, me parece, assim, algo tão... sobre o qual eu gostaria muito de saber. Eu sei muito pouco, né, eu sei sobre a censura, né, a dificuldade de lançamento dos dois longas, que são quase contemporâneos, o Iracema e o Gitirana, né, e a demora para que esses filmes chegassem ao grande público, né. Então, quer dizer, a efetividade desse cinema crítico foi logo percebida, né, e dificultada de diferentes maneiras pelo regime militar, enfim. Tanto que foi só anos mais tarde que esses filmes puderam, né, circular com liberdade, e essa dificuldade, né, para que eles fossem vistos, assim, bem, até difícil dizer, porque muitos filmes brasileiros foram pouco vistos, muitos filmes, né, e aí você tem uma coisa estrutural mesmo, relacionada ao mercado brasileiro, à ocupação do mercado brasileiro pelo filme estrangeiro, historicamente, né, toda uma série de questões aí, que daí, enfim, cinema trajetória no subdesenvolvimento, né, para citar o Paulo Emílio Salles Gomes, mas esse atraso na chegada dos filmes do Bodansky, e o fato de que até hoje muitos filmes, por terem sido feitos em 16 milímetros também, acabaram circulando em circuitos mais alternativos, né, foram vistos de maneira mais restrita, enfim. Eu acho que eles, quando exibidos, eles têm um potencial assim de surpresa, muito grande. Eu vejo isso em relação ao Terceiro Milênio, por exemplo. Foi exibido no Fórum Doc, há uns anos atrás. Me lembro bem, assim, do impacto do Terceiro Milênio em nós, né? Como que aquele filme trazia a Amazônia, as questões da Amazônia, de um modo tão rico, né? Tão complexo e, ao mesmo tempo, tão sofisticado, de novo, em termos dramatúrgicos, e atual, né? Em alguma medida. Então, isso eu acho que para nós, para quem gosta de documentário, esse cinema é muito, muito revelador. Né? Você ter, o Terceiro Milênio é outro sobre o qual pouco comentei, né? Mas acho que valeria um comentário. A gente poderia pensar, a princípio é um filme mais documental, né? Do que o Iracema, por exemplo. Mas é claro, né? Aquele sujeito que o filme acompanha em sua viagem, o Evandro Carreira, é um personagem, né? Um sujeito muito performático, que tem uma auto-mise-en-scène exuberante, um jogo de cena impressionante, e a mediação dele faz com que o filme duplique assim, a sua complexidade, porque, por um lado, você tem as situações reais, né, que são filmadas através dessa viagem, sempre mediada por ele. Então, você tem, por vezes, o filme vai junto com o Evandro Carreira e denuncia, né, certas situações políticas absurdas, como a do antropólogo que fazia greve de fome, né? A FUNAI, que estava ali o tempo inteiro tutelando a viagem, impedindo que eles chegassem até as terras indígenas. Essas são situações sociais e políticas, enfim, ecológicas, por vezes, que o filme expõe, denuncia, apresenta, né? Mas que ele poderia, não fosse a mediação do Evandro Carreira, apresentar de maneira mais direta, ao modo da denúncia, vamos dizer assim, né? O fato de que você tem aquele mediador multiplica a complexidade do filme, dobra, pelo menos, porque o próprio mediador é objeto, né, de escrutínio também pelo filme. Então, às vezes, o filme está junto com ele, concorda com ele, vamos dizer assim, pega carona na performance, na mediação dele, para tratar de certos assuntos, temas, questões delicadas, enfim. E, por vezes, é ele próprio, né,
aquele de quem o filme se distancia, aquele personagem tão controverso, né, tão exuberante, excêntrico ao mesmo tempo, que tem ideias geniais, mas que ao mesmo tempo, né, pratica aquela espécie de populismo tardio, distribuindo cartões de visita a indígenas que nem falam a língua portuguesa, né? Então tem um momento que é incrível disso, assim, me parece, eu revendo o filme, e também é um momento muito revelador da inteligência do trabalho de câmera do Bodansky, que é um momento no qual eles estão no barco, né? E justamente a FUNAI fez aquela patrulha, o barco se afasta, então ele começa a fazer um discurso, o senador, né? Evandro Carreira. Então, você está, de algum modo, como eu disse, denunciando, né, a atuação da FUNAI na região. Ao mesmo tempo, quando o senador discursa, o Bodansky começa enquadrando ele, assim, da cintura para cima, ele está com uma camiseta polo, assim, falando com muita veemência, né, denunciando a FUNAI e tal, e colocando-se como porta-voz dos indígenas, né, um pouco como se ele estivesse ali em defesa dos povos indígenas e dos seus direitos. E daí a câmera vai abrindo o zoom lentamente, e a gente vê que ele está de sunga, né, a camiseta polo para dentro da sunga, e aquela imagem, ela desestabiliza completamente a possibilidade, desautoriza, né, sem que nada seja dito, assim, verbalmente, ela desautoriza a possibilidade que aquele cara esteja falando em nome dos indígenas, né? É uma imagem tão desestabilizante, risível ao mesmo tempo, e é isso, é a construção que o Bodansky faz na hora, né? A quente, ele está ali lidando, filmando, o cara se dirige à câmera, ou seja, ele confia na câmera como cúmplice dele, inteiramente, como porta-voz do seu discurso, ele faz, vamos dizer assim, do enquadramento uma espécie de tribuna, né? Mas a maneira como o fotógrafo abre lentamente o zoom, sem que o Evandro Carreira suspeite disso, dessa né, construção de mise-en-scène, desse deslocamento ali da mise-en-scène, desautoriza o discurso do Carreira, né? Coisa que depois a gente vai ver confirmada em aldeias indígenas nas quais a população é hostil, né, ao populismo dele, aquela coisa eleitoreira também, né, de visitá-los no momento em que interessa para o Evandro fazer campanha, basicamente, né. Então, dele veio um pouco da sua questão, mas queria falar um pouco, assim, do modo como, da riqueza mesmo que essa filmografia nos reserva, inclusive pelo fato de ter sido difícil assisti-la, né? Em função da sua escolha de produção muito firme, que produz os filmes a que a gente tem acesso, não fossem essas escolhas, né? Não teríamos esses filmes com a sua complexidade, com a sua riqueza. Por outro lado, a circulação deles foi uma circulação complicada, mais complicada do que de outros filmes brasileiros, porque, né? Enfim, estamos aí para vê-los e revê-los, né? Que bom que eles são ainda, que eles chegam até nós, né? Eles vêm nos dizer no nosso presente também.